Bom, quem tá acompanhando aqui o canal sabe que sempre que termino os jogos eu já venho gravar o vídeo, né? Com exceção de quando eu tô lá no meu plantão lá no hospital sábado e tem jogo sábado, aí eu acabo gravando no dia posterior. Eu hesitei de gravar esse vídeo hoje porque eu não queria que, tipo assim, eu aparecer com cara de choro no vídeo ou só ser algo sensacionalista, sabe? Aí eu tava conversando com a minha namorada aqui. E ela falou, não, grava, é o seu sentimento legítimo, o que você tá sentindo. Então eu vim fazer o vídeo pra vocês do pós-jogo aí. Coningão, tamo na final da Copa do Brasil, se não for sofrido, né, Corinthians? Desculpa a voz, desculpa a cara na amarrotada, que, cara, esse ano foi tão sofrido, tão poucos momentos de alegria pra gente celebrar. Tirando o Paulistão, né, que a gente ganhou e a classificação em cima do nosso rival 90% notícias de presidente sendo indiciado por isso, por aquilo, desvios no clube. Então esse ano foi para testar a nossa fidelidade mesmo, como corintiano, porque foi difícil, cara. Foi difícil demais. E veio uma alegria dessa, né? Puta merda, cara. Eu não sei nem o que falar direito nesse vídeo pra vocês, galera. Bom, em primeiro lugar, fala seus loucos, suas loucas, como eu sempre começo, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal aí. Coringão tá na final da Copa do Brasil, galera. Mais um ano, não ganhamos nada ainda. Quer dizer, esse ano a gente já ganhou, mas quis dizer, não ganhamos nada ainda com relação ao título da Copa do Brasil. Foi só mais um passo que a gente deu. Mas, cara, que emoção, cara, que emoção. Puta merda. Tudo se desen... Tudo se desenrolando pra um enredo trágico, porque eu duvido que não teve um corintiano que a hora que viu que ia ter uma decisão de pênaltis com o Cássio jogando contra o Corinthians pela primeira vez, e ele ainda começa já pegando o pênalti do Yuri Alberto. Mas graças a Deus ele tá sendo substituído à altura no Corinthians e um novo ídolo tá surgindo e vamos falar disso no vídeo de hoje. Bom, galera, é o seguinte, eu sempre faço umas anotações, tipo um minuto a minuto, assim, pra ir falando pra vocês durante o vídeo, mas hoje, sinceramente, eu não tive condições de fazer isso. Mas, resumidamente, assim, a gente pode dizer que o primeiro tempo foi mais do Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve bastante lances. Eu não digo que eles amassaram o Corinthians, mas só que o Corinthians você via que estava numa proposta mais defensiva. O Cruzeiro, as principais jogadas de gol foram do Cruzeiro, né? O Matheus Pereira quase fez aquele golaço de bicicleta, que contou com uma defesa espetacular do Hugo ali. E depois uma salvada do Gustavo Henrique logo na sequência que ele comemorou, né, como se fosse um gol. E o Cruzeiro tava toda hora rondando o gol do Corinthians com jogadas muito perigosas, né? E o Corinthians pouco conseguia criar. Então, tava se desenhando um clima bem desfavorável pro Corinthians nesse jogo. Com 24 minutos já teve outro quase gol do Cruzeiro, o Hugo fez uma grande defesa. E o Corinthians não tava conseguindo desenrolar o jogo. Eu lembro de dois escanteios que eu tava até xingando o Michael, que um negócio que eu sei que às vezes eles batem aquele escanteio fechado na primeira trave ali pro cara desviar de cabeça para trás e aí mata a defesa adversário. Mas o Maicon bateu dois escanteios curtos, eu não entendi, até que na sequência quem bateu o próximo escanteio depois disso foi o Memphis. Então, enfim, o Corinthians não vinha jogando mal. Não é que o Cruzeiro tava amassando o Corinthians, mas como eu falei anteriormente, você via que as jogadas de gol, as principais vinham sendo deles, né? E o Corinthians, talvez até por jogar com essa vantagem, né? A gente sempre vê os técnicos nos discursos pré-jogo falando que só querem lembrar dessa vantagem no final dos 90 minutos, que vão jogar para vencer, mas a gente sabe, né? O Corinthians estava com uma vantagem de 1-0 no placar, ele não se expôs, ele ficou mais ali na defesa, até acho que por conta disso o Cruzeiro conseguiu fazer bastante jogadas de gol. E aos 40 minutos, né, a nossa vantagem foi derrubada aí, o Cruzeiro conseguiu fazer o gol deles, e tudo aquilo que a gente tinha construído lá no Mineirão de vantagem e a expectativa positiva que a gente trazia para esse segundo jogo foi por água abaixo no final do primeiro tempo aí, né? Aí no segundo tempo,
Pra mim foi a virada de chave ali. O Dorival fez sim uma boa leitura de jogo, né? Colocou o Ranieri e o Garro, né, no lugar do Carrilho e do José Martínez. Mas por quê? Porque o principal articulador deles ali, o Matheus Pereira, tava deitando ali no meio de campo, ele tava jogando muito solto. Então, provavelmente colocou o Ranieri para dar uma contida ali e o Garro para criar mais jogadas ofensivas também, né? Você via que tava um espaço entre o meio de campo e o ataque. O Yuri Alberto e o Memphis Depay estavam jogando muito isolado no ataque no primeiro tempo, só naquela ligação direta, geralmente lançamento do Hugo ou da zaga, não tava tendo aquela transição ali no meio de campo. E com isso, pro segundo tempo, o Coringão voltou muito, muito melhor, cara. Nossa, que segundo tempo do Corinthians, cara. Mas só que é o que eu falei, né? O instinto superior, ou, aliás, o que eu falei não, o que eu comento aqui, quem tá acompanhando os vídeos vê. O instinto superior, né? O instinto de urgência sempre é despertado nesses momentos de angústia, né? Porque já não joga assim desde o começo, né? Só que assim, o Corinthians teve uma jogada ali aos 3 minutos, né? Uma falta batida pra área e logo na sequência já veio um balde de água fria, né? Gol deles. Puta, cara, quando o Cruzeiro abriu 2, eu falei, mano, não é possível, cara. Mais um ano o Corinthians vai chegar na semi e vai cair fora depois de ter feito aquele puta jogo lá no Mineirão. Aí você já começa a questionar, pô, será que o Corinthians jogou tão bem e o Cruzeiro que não jogou, ou foi o Cruzeiro que não jogou nada e agora o Cruzeiro tá mostrando o verdadeiro potencial dele e por isso que o Corinthians tá, né? Mas enfim, foi aqueles gols que, né, acontecem e ainda não tinha dado tempo do Corinthians mostrar o que ele viria a fazer no segundo tempo com essas alterações aí do Dorival Júnior. Aí com 10 minutos, Matheus Bidu, o gol do desafogo. Cara, deixa eu falar pra você, meu. O que o Mateuzinho jogou no jogo da ida lá no Mineirão, o Matheus Bidu jogou no jogo da volta, viu? Hoje o Biduzinho foi, pra mim, foi o melhor jogador do Corinthians. Se vocês tiverem algum outro jogador que vocês acham que foi melhor que ele, deixa nos comentários. Mas pra mim o Bidu foi monstro demais. Marcou o gol e nos próximos lances que eu vou falar a seguir aí, ele foi decisivo em várias jogadas. O Corinthians só não empatou e talvez até virou o jogo de novo. Sei lá, por essas coisas do futebol que a gente não consegue explicar, porque foi uma blitz pra cima do Cruzeiro, né? Com 17 minutos, o Corinthians já deu um belo chute de fora da área. Depois, logo na sequência, o Garro deu outra bomba. No rebote, o Bidu mandou a bola na trave. Cara, começou uma blitz surreal, assim, do Corinthians, sabe? Eu falei, eu tava ali que eu não acreditava. Você começa a ficar com medo, porque aquele ditado do futebol parece que quando não faz, toma. Parece que os deuses do futebol estão conspirando pro outro lado, o Corinthians fazendo por onde e não conseguia marcar o gol de empate ali, né? O que evitaria a gente de passar pelo sofrimento que a gente passou no final aí. Mas enfim, o Corinthians foi pra cima e tava amassando o time do Cruzeiro. Com 20 minutos, teve outra bola na trave do Corinthians. Com 30 minutos, teve um escanteio, se eu não me engano. Eu não lembro se foi escanteio ou se foi falta cobrada ou cruzamento. Eu não lembro que o Yuri subiu sozinho no meio da zaga e cabeceou pra fora. E aí aos 40 minutos, né, você via que o Dorival não tava querendo que esse jogo fosse pra pênalti, ou não sei se ele já tava... Eu fiquei em dúvida disso, né, se ele tava querendo que o jogo não fosse pra pênalti, queria fazer alguma coisa nos 5 minutos finais ali pra tentar marcar o segundo gol, ou se ele tava pensando nos pênaltis, mas acho que não tava pensando nos pênaltis, que o Maicon é um dos melhores cobradores que o Corinthians tem de pênalti, né, então ele tirou o Maicon e colocou o Vitinho no lugar dele aos 40 minutos. E aos 45 foi a última oportunidade ali que o Corinthians teve. Uma bola da entrada da área pro Garro. Era bola difícil. O Garro tava sozinho? Tava, mas aquela bola pra pegar de primeira ali, né? Não é sempre que o cara vai conseguir mandar no gol. E o Garro mandou, né, pelo do lado direito do Cássio ali. E foi a última chance do Corinthians. Eu queria falar duas coisas antes de comentar sobre os pênaltis, cara. Primeiro, cara, eu acho nojento esse negócio que a Globo faz, sabe? De querer forçar. Ó, pra mim, não tem que forçar nem pra um lado nem pro outro. A questão do áudio da torcida, sabe? Porque tinha horas que, quando o Cruzeiro tava melhor no jogo tal, ou logo depois do gol do Cruzeiro, obviamente a torcida dos caras tava cantando. Eu sei que tava. A torcida do Corinthians talvez baixou um pouco o som, não tava naquela euforia. Meu, mas você vendo pela televisão, parece que tinha 40 e poucas mil pessoas quietas e as 2.000 só ali cantando. Você vê que o áudio tá perto, você prestar bem atenção no áudio, você consegue perceber que tá perto ali. Eu não sei se eles quiseram compensar o show que o Corinthians deu lá no Mineirão,
que ali foi legítimo, porque não foi nada de... Era o áudio ambiente mesmo, e depois até viralizou uns vídeos lá dos caras influencer do Cruzeiro lá, tentando exaltar a torcida do Cruzeiro, e a torcida do Corinthians aparecendo de fundo, cantando pop. Então, tipo assim, era uma coisa legítima. Agora, aqui não, os caras queriam, tipo, fazer que a torcida do Cruzeiro tava cantando alto também. Teve até um momento que foi até constrangedor, que tava só o áudio da torcida do Cruzeiro, né, cantando. Você só ouvia o áudio da torcida do Cruzeiro. E na imagem você via que a torcida do Corinthians tava pulando e cantando. Então quer dizer que os 2.000 tava fazendo mais barulho do que os 40 e poucos mil? Cara, deixa vazar o áudio. Aliás, deixa o áudio ambiente, mostrando o som das duas torcidas. Qual prevalecer? Pô, a torcida do Cruzeiro veio aqui na Neoquímica Arena e calou a torcida do Corinthians. Eu sei que é impossível, né? Mas digamos que acontecesse. Beleza, mérito dos caras. Não era ficar fazendo isso daí de pôr microfone. Teve aquela vez lá que a torcida do Flamengo tava aqui também, que depois os caras tiraram uma foto do microfone da Globo, tipo, direcionado pra torcida do Flamengo. Cara, é ridículo. E assim, sobre o árbitro do jogo também eu queria falar, que eu lembrei de falar dele quando eu ia comentar sobre os pênaltis, porque eu lembrei do tempo de acréscimo que ele deu 4 minutos, né? E... cara, quando esse árbitro foi escalado, Rodrigo de Lima Filho, né, se não me engano o nome dele, quando ele foi escalado, cara, nenhum corintiano gostou, nenhum corintiano que sabe do histórico dele contra o Corinthians, né? E eu não sei se eu já tava enviesado por não querer que fosse ele antes do jogo, mas como eu xinguei, cara, porque parecia que as faltas... Deixa nos comentários aí pra mim se eu tô sendo exagerado ou se foi isso mesmo. Eu tinha a sensação que as faltas, quando era faltinha boba contra o Cruzeiro, ele marcava, e quando era faltinha boba pró Cruzeiro, ele marcava, e quando era contra o Corinthians, ele deixava o jogo correr. Os caras estavam falando na transmissão lá que ele tem essa característica de deixar o jogo correr, mas eu tive a sensação que ele estava deixando o jogo correr só para um lado. Bom, e aí chegamos naquele enredo que eu falo por mim, não sei se eu falo em nome de todos os corintianos, aquele enredo que eu sonhei em nunca ver na vida. O cara que salvou a gente, que deu título pra gente de Libertadores, de Mundial, fora N partidas, né, que ele salvou o Corinthians pegando pênaltis, ver esse cara jogando contra o Corinthians numa decisão de pênaltis ainda, né? Já tava sendo ruim ver ele com outra camisa contra o Corinthians, mas isso aí a gente sabe, final de carreira acontece. Agora o Cássio numa decisão de pênalti contra o Corinthians, mano. Eu não queria ter tido esse enredo, não. E começou da pior forma, né? Logo com o Yuri Alberto perdendo o pênalti. Eu não gosto de jogador que fica enfeitando muito antes de bater o pênalti. Eu não sei se aquele jeito que ele correu, assim, sei lá. Eu sou a favor do cara ir andando e bater, ou ir correndo e dar uma bomba. Mas enfim, não é que eu tô criticando o Yuri, que eu acho que agora ele vai... Nunca mais ele vai brincar numa batida de pênalti depois daquela história lá da cavadinha contra o Flamengo. Mas... começou da pior forma, né? Cassião pegando o pênalti do Corinthians. E aí as cobranças foram se alternando, né? Todo mundo acertando. Quando chegou aonde eu cheguei com aquela cara de choro pra fazer o vídeo, acho que agora já passou um pouco. Que as duas cobranças decisivas, surge um novo herói no Corinthians. Hugo Souza! Meu Deus do céu! Obrigado, Hugo, obrigado por me dar essa noite de alegria. Meu Deus do céu, cara. Hugo pega 2 pênaltis consecutivos. Um do Gabigol. Tá vendo, Gabigol? Você não veio jogar no Corinthians, ó, ficou fazendo com o doce aí, quis ir jogar no Cruzeiro porque ia ganhar mais, toma, seu presente aí. Gabigol perdeu o pênalti, e depois eu nem lembro quem foi que bateu o último pênalti do Cruzeiro, é que o Gabigol é um jogador mais emblemático assim, né, acabou ficando na lembrança que ele tinha batido o pênalti, e depois o Hugo pega o outro pênalti também, e Breno Bidon converte o último, pra garantir a classificação do Corinthians pra final. Nossa, Deus. Nossa, cara, como eu agradeci, chorei. Faz tempo que eu não me emocionava assim no jogo do Corinthians. E eu falei, como eu falei lá no começo do vídeo, eu não sei se é o contexto todo desse ano, sabe? Porque mesmo nos jogos contra o Palmeiras, sabe? Eu não lembro de ter ficado desse jeito. Eu não sei se é porque, tipo, decisão por pênalti mexe mais com a gente também. Eu não sei. Mas hoje eu fiquei
emocionante, como diria, como diria o outro. Bom, galera, é isso aí. Fiz questão, mesmo com cara de choro, vim aqui cumprir o compromisso. Tá aqui meu vídeo de pós-jogo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Você que assistiu até aqui, se já é inscrito do canal, já sabe que tem que deixar o like pra me ajudar o canal a ir crescendo de pouquinho em pouquinho aí, né? E se for seu primeiro vídeo aqui, espero que você tenha gostado e convido a seguir o canal aí pra ver os próximos vídeos, beleza? E você, se for uma dessas pessoas novas, lembrando que o canal não é só essas resenhas de pós-jogo, também tem diversos outros vídeos Coringão, vou deixar alguns recomendados pra você aqui no canto da tela, e se você clicar no meu desenho aqui, você se inscreve no canal, beleza? Forte abraço, vai Corinthians! E não tem tempo para descanso não, tá passando aqui, ó, vou dar uma olhadinha aqui quem vai ser o nosso rival, né, Vasco ou Fluminense, e quarta-feira já tem a primeira da final e com certeza eu vou estar aqui com vocês. Vai Corinthians, um forte abraço e até o próximo vídeo.